restante de hoje. Lucas, meu irmão, pode ver. Bem-vindo. Boas noites. Estou muito feliz, muito agradecido em estar aqui, em ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho. Eu até estava brincando com o seu Wilson, ele me perguntou sobre o que você vai falar. Eu disse, não sei. É sempre uma surpresa muito boa. E antes de eu iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre o Curadores, sobre os estudos que vão iniciar aqui nessa casa. Eu sou uma daquelas pessoas que nunca iria se imaginar estar aqui na frente do microfone, aqui na frente de tantas pessoas, na frente de cada consciência, porque de trás de cada olhinho que eu vejo aqui, eu não vejo uma pessoa, eu vejo Deus dentro de cada um de vocês. E isso me assustava, essa possibilidade. E quando me pediam para fazer a prece inicial, a base tremia. E eu não entendia quando quando a Nelly falava, não vi ela aqui agora, mas quando a Nelly falava que tinha uma fogueira aqui atrás. E eu me sinto muito feliz em poder estar aqui sentindo o calor dessa fogueira espiritual, que é como se funcionasse como uma ponte de comunicação. E hoje eu queria falar sobre a persistência, a fé. Eu venho de um estudo de um dos raios solares, o raio azul, de Arcanjo Miguel, que fala muito sobre o poder, sobre a fé, sobre isso que nos move para aquilo que precisa ser feito. E se talvez você não entenda muito sobre esses assuntos, sobre os mestres, sobre os comandos estelares, Astar Shihan, essas egrégoras todas, elas serão passadas ao longo do curso. Nesse curso, que pode parecer algo que eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir dar conta, eu te garanto que se você sentiu que isso pode ser de utilidade, que isso pode engrandecer, te transformar numa versão sua um pouquinho melhor, faz a inscrição e vem. Mas se você decidir vir, venha para ficar até o final. Porque se você começar e parar na metade do caminho, tu só vai reforçar o quanto tu começa as coisas e não termina. Então, que esse despertador que a Nelly falou nas palavras iniciais, que ele toque agora, para que você faça as escolhas que precisam ser feitas. Porque eu ouso dizer que você sempre soube o que precisava ser feito. Nos momentos mais desafiadores, talvez você sempre soube o que você deveria ter falado, se você deveria ter terminado alguma coisa, um ciclo que tinha se iniciado, mas por medo do que as outras pessoas iriam pensar, por medo de como as coisas iam acontecer, de estar deixando um espaço que você já conhecia, por medo, você não tomou aquela decisão que lá no fundo você sabia que precisava ser tomada. Eu costumo dizer que todos nós temos uma bússola no nosso coração que sempre aponta a direção. E se nós aprendermos a ter a fé, que é o que, se você quiser pesquisar, você encontra muito conteúdo, hoje em dia está tudo tão disponível, tem tantas informações, o raio azul que fala sobre a fé, a confiança, se você criar uma confiança nessa intuição, nessa bússola que existe e que é o que você é em essência, eu te garanto que tu vai começar a trilhar por um caminho com menos espinhos. Não precisa ser pela dor, pode ser leve, pode ser amoroso, pode ser harmonioso. Às vezes você pode ter que passar por algumas situações que precisam ser atravessadas, porque se você está onde você está hoje, é única e exclusivamente por conta das tuas escolhas, daquilo que você escolheu em algum ponto, em algum momento. Mas
meu relacionamento com o meu marido não está nada legal, com a minha esposa, não está nada... Quem que escolheu? Quem disse sim? Você foi forçada até o altar? Você foi forçada a dizer sim? A criar algo com a pessoa? Ou por conta das suas escolhas, você permitiu que as coisas fossem se desenvolvendo, talvez se submetendo a alguns padrões, algumas situações que você sabia interiormente que não era o que era para você, e mesmo assim, por convenção social, ou por medo do que os outros vão pensar se eu deixar esse casamento, tudo isso, ego, medo do que os outros vão pensar, mas a gente sempre soube que precisava ser feito. Eu estou falando isso para que percebamos que nós não somos vítimas de ninguém, nós somos os nossos maiores inimigos. E com a reforma íntima, com o curso que vai iniciar aqui, a gente aprende a observar, perceber cada um desses comportamentos. A gente chega ao encontro de algumas ferramentas que nos auxiliam a mudar o padrão que a gente já não quer mais, que a gente sabe que não é benéfico, que não é bom para a gente, e às vezes a gente não sabe como mudar. E eu posso garantir que é muito simples, é muito fácil. É só você dizer sim. Sim para o teu coração, para o que você já sentiu. Sim para a vida. A vida está aqui o tempo todo nos inspirando. Estamos o tempo todo sendo bombardeados de informações das quais não temos consciência. Por exemplo, agora a gente está aqui, tem muitas ondas de rádio, de televisão, Wi-Fi, que a gente não tem consciência, mas que aqui estão. E o fato da gente não saber conscientemente não significa que não existe. E o mesmo acontece com as inspirações divinas. Isso está sempre disponível. E se nós, conscientemente, começarmos a depositar a nossa energia para que esse tipo, a nossa energia que eu digo, para não ficar muito no ar, colocar nossa atenção em abrir o nosso canal de percepção, para começarmos a nos conectar com o coração, com a verdadeira essência, com aquilo que é realmente alinhado com a minha jornada de alma. Como é que eu faço isso? Faço a minha inscrição, eu firmo nesse propósito, eu estudo, que também não precisa ser aqui. Eu não estou dizendo para trazer você para cá, mas é para você colocar na tua esfera, na tua realidade, conteúdos que estejam associados àquilo que você quer. Quer parar de sofrer? Quer parar de dar com a cara no muro? Quer parar de ser pisado pelas pessoas? Quer assumir o teu poder? Então comece a sintonizar com a energia que te empodera. O Cristo, consciência crística, nada supera. Amai os vossos inimigos. É fácil a gente se manter em paz, tranquilo aqui agora, assistindo uma palestra, vindo aqui, recebendo passe, estar em paz aqui, fácil. Volta para casa, vai para o trabalho, onde tem um pé no saco, eu achei outra palavra, que vai te colocar à prova, que vai querer menosprezar o teu trabalho, que vai fazer com que você se sinta inferior, porque a pessoa é tão insegura que ela precisa diminuir os outros para se sentir superior. Vai para lá. Lá é onde a vida acontece. E é nesse ponto que você fortalece a tua fé, a tua confiança, o teu poder pessoal. É aí que você solicita pela força para que você possa olhar para esse abençoado, para essa pessoa que às vezes só está perdida, e que você possa dizer eu vejo você, eu vejo a tua dor. Porque se você parar e começar a olhar para a história dessa pessoa que passa por cima das outras, que puxa o tapete no trabalho, você vai ver que essa pessoa teve uma vida que conduziu ela a acreditar que ela precisa ser assim. Ela aprendeu a ser assim. E às vezes ela não tem a consciência necessária para agir diferente. Mas se você está aqui, é porque o despertador já tocou. Se
você estaria fazendo qualquer outra coisa agora. Mas aqui você está. Então você que já tem um pouquinho mais de consciência, porque eu tenho um pouquinho de consciência, nós sabemos um pouquinho mais. Isso não nos torna melhores, apenas mais conscientes das ações. Naquele ponto que você vai dizer, desgraçado, tá querendo pisar em mim? Ao invés de nutrir a tua mente, o teu campo com essa frequência, lembre-se do que o mestre falou. Ame os seus inimigos. E diga mentalmente, porque às vezes se você disser Deus te abençoe para a pessoa que está querendo te fazer se sentir rebaixado, a pessoa pode se sentir ofendida, porque ela está interpretando tudo do jeito dela. Então você pode pensar, sentir, Deus te abençoe, ao invés de nutrir os pensamentos que reagem. Eu vou reagir, eu vou tomar como verdade, eu vou me rebaixar, vou me sentir mal por causa do que a pessoa falou. Se você tem bem firmado no teu coração Cristo, Buda, quem quer que você escolha seguir desses tantos mestres que passaram pela Terra, você vai ter a resposta ideal para aquele momento. O coração sabe a resposta. A intuição nos leva pela melhor direção. Só que a gente precisa baixar as defesas no sentido de ter que vencer as discussões, de ter que estar certo o tempo todo. É baixar isso, porque isso é do ego. Porque nós somos inquebrantáveis. Essencialmente, nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, ou seja, nada pode nos traumatizar, nada pode nos prejudicar, nada pode, de alguma forma, influenciar negativamente o nosso ser. Se temos a consciência firmada, com a fé, com o poder, e a confiança não é nem acreditar, é saber que tu é feito à imagem e semelhança do Pai, nada vai te tirar do eixo. E então, neste ponto, quando você baixou essas armaduras, cascas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, e a gente abre a percepção para a informação que está presente, que os nossos olhos não podem ver, mas que aqui estão, a gente recebe a melhor palavra, o melhor ato, o melhor caminho a seguir. Às vezes a gente recebe a inspiração de dizer, basta, o meu limite é até aqui. É até aqui. Mais do que isso, eu não aceito. E aí eu começo a estabelecer limites nos meus relacionamentos, mas não são limites no sentido de eu acreditar estar sendo agredido ou invadido, mas é por conta de algo que eu senti no meu coração. Os meus valores me permitem que eu vá até aqui, nesse relacionamento. Se você estiver e quiser continuar aqui comigo, nessa jornada, é até aqui. Se não, eu abençoo você, sigamos cada um o seu caminho. Eu não sei por que eu estou falando isso, eu só sei que tem alguém que precisa ouvir. Porque às vezes a gente se submete a relacionamentos abusivos, num lugar de medo, de chantagem emocional, de desconfiança, e a gente fica porque desconhece o quão felizes podemos ser. E a gente pode descobrir esse grau de felicidade quando paramos o momento do dia, olhamos profundamente para dentro de nós e percebemos que lá, bem no fundo, por trás daquele ser ferido, tem uma essência divina, o ser essencial, que é a fonte de todo amor, que é a fonte de toda segurança. Segurança não vem por meio de algo externo, não vem de lá fora, as agressões não vêm de fora, é tudo interno. Então, quando nós silenciamos e nos abrimos para essa percepção, pode ter certeza que tu vai ser envolvido nessa energia. Mas quem tem que bater na porta é você. E quando você abre na porta, ela abre. Então, se prepare. Se o despertador tocou aqui agora, se o despertador... Você que escolhe quando você quer que esse despertador toque. Nós temos uma predisposição para despertar depois de um acidente, depois de algum acontecimento muito grandioso, ou numa
bela manhã que a gente acorda e a gente desperta, ou a gente pode, nesse momento, escolher despertar aqui agora para aquilo que Deus quer para mim. Não para o que eu quero, porque eu quero. Não tem uma passagem que diz: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. É isso. A gente tem tudo. Leia o Evangelho, está tudo ali. Mas a questão é a prática. A gente tem medo de receber tudo em abundância e a gente se agarra a migalhas. Às vezes estamos num lugar que nos dói, a gente está lá abraçado no cacto e não é confortável. Só que aquele cacto, a gente conhece ele completamente, cada espinho a gente conhece. É um lugar que é uma zona de desconforto, né? A zona de desconforto, costumo brincar. Que não está bom, mas também não está ruim, né? Eu estou levando, estou conseguindo, estou pagando as contas, estou vivendo, não está bom, porque está melhor, está ruim, na verdade está ruim, mas vai, tudo certo. E eu vou empurrando com a barriga, adiando a felicidade e a alegria supremas, que eu poderia acessar agora. Quando eu me abstenho de escolher o que eu quero para mim, e eu permito que a divindade, Deus, me mostre o caminho. E eu sei desse caminho quando eu paro de querer arquitetar, planejar, escolher por onde eu vou ir. Eu quero um carro, mas tem que ser esse, e tem que ser assim, assado, dessa cor, tem que ser desse modelo. Ou então eu quero um trabalho, mas tem que ser naquela empresa, ganhando tanto, e eu tenho que ter uma casa em tal lugar. Eu paro de planejar tudo isso porque o Pai já sabe de todas as minhas necessidades. Por que eu tenho que ficar gastando energia para planejar aquilo que eu estou aqui para fazer? Mas aí qual que é o propósito da vida então, se não ter objetivo? Não é que ter objetivo é algo negativo ou que eu não deveria ter. Eu posso ter uma baliza, um ponto onde eu desejo chegar, mas eu não nutro uma necessidade de que as coisas aconteçam do jeito que eu quero que elas aconteçam. Porque Deus, a vida, ela tem o panorama completo e absoluto da existência. Quem sou eu para acreditar que eu tenho controle sobre todas as causalidades, tudo que pode acontecer de errado, tudo que vai dar certo? Quem sou eu? Eu estou aqui, nessa vida aqui, sem nenhuma consciência das tantas outras que eu já vivi, que eu fiz um monte de coisa errada, que me agregou antimatéria, que está fazendo com que eu tenha que passar por um período de purificação nesse momento. Eu não tenho consciência do que eu já fiz. Às vezes eu não tenho nem consciência do que eu almocei anteontem. Então, quiçá de outras vidas. É por isso que, quando a gente tenta, é como se estivéssemos aqui tentando equilibrar 1 milhão de pratos. Para quê? Não precisa. A vida cuida de nós. A vida cuida de nós o tempo todo. Poxa, você está aqui, agora, vivo, sempre teve tudo o que precisava. Na família, na infância, talvez não foi como você queria, mas foi como tinha que ser, e você recebeu tudo o que precisou para estar aqui, senão você não estaria aqui. A vida sempre cuida de cada um de nós, sempre. Só que a gente teima que do nosso jeito é melhor. Deixa que Deus, deixa que a vida guie os teus passos. A hora de despertar e de acordar é aqui, agora. Porque se você esperar acontecer alguma coisa, não, vou deixar para despertar lá no estudo, quando eu finalizar o meu estudo. Eu falo tanto do estudo aqui e daqui, porque para mim foi surreal. Eu lembro muito bem, e a Clara, estou muito feliz que vocês estão aqui ainda, Lucas, Clara, que quando a gente fez a nossa formatura, pode dar spoiler, seu Wilson? Pode dar spoiler do estudo? Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que eu sabia que já me acompanhava, do meu mentor. E desde então, nunca mais foi igual. Porque eu sei que eu não estou sozinho. Só que de fato eu nunca estive sozinho, eu só não tinha consciência disso. Eu fui adquirir esta consciência aqui, eu não tinha nenhum conhecimento de nada.
Quando começou a falar de nave espacial e começou a falar de Astar Shiran, começou a falar do Santa Esmeralda e tudo isso, meu Deus do céu, que papo de doido é esse? Mas aí nos trabalhos, quando a gente vê essas energias atuando e quando a gente vê a pessoa que entrou com um problema na perna que era irreparável e ela sai com dor e 2 dias depois ela não sente mais nenhuma dor, aí a nossa orelhinha levanta. Eu falo isso porque a minha mãe foi assim. Ela estava num processo prestes a fazer uma super cirurgia na bacia e ela veio aqui e ela passou um processo de cirurgia espiritual e ela não precisou fazer mais essa cirurgia e ninguém acreditava lá em casa. Meu pai podia convidar, eu nem convidava porque eu sabia qual era a resposta. A minha mãe sempre muito assim, né, espiritismo. Ela pensava que ia entrar e tinha gente se pendurando nos lustres, né? Uma loucura. Mas aí quando a minha mãe se abriu, que foi no caso dela o despertar dela, porque ela viu a mudança em mim, depois dos estudos da reforma íntima, de todos, que as tarefinhas que a Nelly passa é punk, a gente tem que colocar, por isso que eu disse, vai começar, vai até o fim, e dá o que tem. Então eu fui mudando, fazendo essa reforma íntima. Preciso dizer que não foi os conteúdos que me transformaram, mas fui eu mesmo colocando eles em prática. Aqui tu vai ter todos os conteúdos para que essa transformação aconteça a nível mental, emocional, físico, espiritual, tudo será dado aqui. Mas quem tem que trilhar o caminho é você, em casa, como eu falei, no trabalho, nos momentos de desafio. E aí parece que a gente começa nessa caminhada e começa a surgir coisas para testar a gente, mas não é bem assim, não deixa de ser. Mas é perceber que em cada momento a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, porque agora nós temos no nosso sistema um novo conteúdo, uma nova forma de abordar uma situação, um sentimento, uma emoção. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou experienciar aquele ato mais virtuoso se eu não receber os eventos que vão propiciar essa oportunidade de colocar em prática? Então, não pensa que não vai mais ter problema na tua vida, isso é ilusão, a vida continua. Mas é perceber que quando os conflitos surgirem, você vai ter o conteúdo, tudo aquilo que você precisa para fazer diferente. Então, o caminho será apresentado para quem escolher e quem trilha somos nós, cada um de nós. Tanto é que dos 40, 50 mais alunos, poucos finalizaram, porque poucos estão realmente dispostos a trabalhar em si mesmos, em olhar para esses defeitos, reconhecê-los e transmutá-los e transformá-los em virtudes, e trazer virtudes, porque é um trabalho que é árduo, que vale a pena, porque hoje eu posso dizer que vale a pena e que não é fácil, mas também não é difícil, porque se você colocar o propósito, e não precisa ser apenas no curso, qualquer outra coisa, uma nova ideia que você quer ter sobre você, um novo conteúdo que você quer aplicar no teu dia a dia, se você firmar esse propósito e se conecta lá, Arcanjo Miguel, conecta com qualquer um dos mestres, aquele que tu mais se identifica, e peça o ancoramento, peça o auxílio. Teu mentor individual, ele está só esperando, às vezes ele está te olhando com os olhos assim, ó, só esperando você dizer sim, porque o livre-arbítrio, eles respeitam. Podem ver a gente aqui se lascando, patinando, atolados, mas enquanto a gente não bater na porta, ela não vai abrir. Isso é a maravilha da vida, é a gente poder escolher se vamos ficar sofrendo, se penando e brigando e com conflitos, ou se a gente escolhe se render a Deus, a vida, a Allah, a Jah, a Buda, a Krishna, como você quiser chamar. É essa energia que tudo sustenta, é a energia que faz e que possibilita a nossa experiência aqui, é a energia que toma forma
nos pássaros que cantam, é a energia que cuida de nós, que faz o nosso coração bater sem a gente ficar precisando pensar sobre, que faz o nosso sistema digestivo funcionar sem a gente precisar. É a consciência que permeia tudo. Essa energia pode guiar a nossa experiência. E nós nunca estamos sozinhos, porque se Deus vive em cada um de nós, como poderíamos estar separados dele? Mas eu não consigo acessar o meu mentor. Então, sutiliza o teu campo. Olha para os pensamentos. Eu não consigo me conectar com o meu mentor. Pum, já colocou um pensamento, já tomou como verdade a crença de que você não consegue. Fracassa. Ou, vou começar um negócio, não vou até o fim. Pum. Inconscientemente está a crença, eu sou um fracassado. Tudo aquilo que eu começo, para na metade. Então, em algum momento, nós vamos ter que escolher despertar. Para não mais agir inconscientemente, mas escolher de que forma vamos agir. Porque senão a gente fica sendo guiados pelas memórias, pelo que o pai falava, pelo que a mãe falava. Eu acho que é uma coisa importante para mim, quando na verdade ela era importante para o meu pai, para minha mãe. Eu só estou honrando o que ele falou, eu nunca questionei sobre os meus valores. Eu estava comentando com a minha namorada, por exemplo. Um valor muito importante para mim. Eu acreditava que a honestidade era a coisa mais importante da vida. Aí, passando o processo do autoconhecimento, de se observar e perceber, eu fui perceber que tinham alguns valores que iam acima ainda da honestidade, no sentido de pagar na data certa e tal. Era importante, claro, né? Não foi quando eu descobri que não era tão importante que eu deixei de pagar as pessoas ou ser desonesto. Mas eu comecei a perceber que ainda mais importante para mim era a paz de espírito, era a alegria, era eu poder ter a liberdade de ser aquilo que eu quisesse ser. Era um momento de recolhimento, era importante para mim. Só que até então, eu percebi que muitas vezes eu colocava o meu foco, depositava a minha energia em valores que eram importantes para o meu pai, para minha mãe, trabalho duro, né? Suar a camisa. E não precisa ser assim. Pode ser mais leve. Só que para a gente descobrir de que forma funciona para a gente tem que parar um pouquinho, silenciar o turbilhão mental e se questionar: o que é importante para mim, de verdade? E parar para observar que tipo de pensamento que passa aqui dentro na cabecinha. É mente. Nós temos vários corpos, temos 7, né? Tem várias linhas de conhecimento. Mas aqui, que você vai aprender, se você fizer o curso, nós temos 7, então tem o corpo mental, corpo emocional, temos vários corpos. Então o corpo mental é um que a gente pode observar. E aí se a gente começa a ver pensamentos que nos limitam, todo pensamento limita, né? Só para começar aí. Porque quando eu acredito em uma coisa, eu me limito para todas as outras. Então todo pensamento é limitante. A crença limitante é uma crença também. É perceber que tudo aquilo que eu acredito é o que dita a minha experiência. Se eu tenho um pensamento X e eu tenho esse pensamento várias vezes ao longo do dia, então eu estou treinando, é como um músculo. Quanto mais eu penso, quanto mais eu experiencio esse pensamento, mais forte, mais arraigado vai ficando essa crença dentro de mim. E aí tudo que acontece na minha vida eu começo a enxergar a partir dos olhos que esses pensamentos me dizem. Então, você deve conhecer alguém que não importa quão lindo está o dia, está lá num resort, está lá numa praia, está perfeito o dia, ela sempre acha uma coisa para reclamar. Ai, tá bom, mas o dia, o sol está muito quente, né? Ou então, nossa, que maravilhoso que tá, o café hoje de manhã estava meio frio, né? Você conhece uma pessoa que reclama de tudo assim? Tem alguém que conhece? Que se você não conhece, é grande chance de você ser essa pessoa. Então, perceber que essas pessoas naturalmente infelizes, elas têm um padrão que fica ali rodando no pensamento. Só que em algum ponto ela vai despertar. E nós também temos muitos comportamentos, às vezes, dos quais nós não temos consciência que a gente faz, que a gente mantém como, meu Deus, sempre que eu começo a ganhar um pouquinho de dinheiro, chego num ponto e acontece uma coisa e parece que eu perco aquele dinheiro.
Ou eu estava guardando um dinheiro e aí o meu carro quebrou, tive que gastar. O dinheiro não para na minha mão. Meu Deus, como é difícil ganhar dinheiro nessa crise. Então, parar para pensar sobre o pensamento. Poxa, faz sentido? Como é que tem tanta gente rica? Como é que tem gente que está prosperando agora? Como é possível para eles e para você não? Tem uma pequena diferença, que é no pensamento. Então a gente tem que olhar para isso, se observar e começar a refletir se aquele pensamento que fica na tua mente, às vezes que nem um periquito ali, o tempo todo, começa a modificar, começa a substituir este por um novo que esteja mais alinhado com o mundo no qual você quer acreditar. Porque se você não fizer esse trabalho, teu mentor não vai fazer por você. Essa mudança não vai acontecer, Jesus vai voltar e vai te salvar e levar para o paraíso. A gente já está no paraíso. O paraíso é um estado interno do coração. Então, é parar e perceber que a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Você vai fazer o estudo aqui, a responsabilidade por fazer a inscrição é sua. Se você vai buscar uma escola onde você se encontre, onde você tem afinidade de pensamento, a responsabilidade por ir atrás é sua. Não vai vir um cara na tua porta e te oferecer o curso que você quer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Mas que isso, já estou me alongando, mas que isso que você sabe que precisa ser feito, aquilo que vem do coração, que seja advindo do coração e não da mente. Às vezes a gente quer fazer um curso porque ele vai dar tal retorno. Aí é mental. Mas para e conecta o que é importante para ti, o que a vida pede, o que Deus pede, o que isso que você veio aqui para fazer pede para você fazer. E aí, o que você ama fazer? E como você pode colocar isso que você ama fazer em benefício do todo, de todas as pessoas, no seu entorno, na sua família. Comece devagar. E na medida que você vai fazendo aquilo que você ama fazer, os frutos vêm. Tem que focar só no plantio aqui, só na semeadura. A colheita é sempre certa. Que pensamento passa aqui? E isso é o que vai ditar o que você vai experimentar lá na frente. Talvez daqui a um mês, daqui a um ano, 10, mas o que passa na sua mente agora é o que planta. E tudo vem. Em algum ponto você vai ter que colher. Então escolha plantar aceitação, escolha plantar compaixão, escolha plantar a leveza, a confiança, o saber de que está tudo certo do jeito que está, de que você sempre pode ser um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem. E se você errou hoje, aceitar, reconhecer e se comprometer a não mais pisar o mesmo buraco da próxima vez. Que aí a gente faz a semeadura que nos trará os resultados de bem-aventurança. É aí que a gente entra no reino dos céus. Muito obrigado por me ouvirem.